Então vamos dar uma passada aqui no Package Brushes para dar uma olhada geral neles, entender o funcionamento de cada um. Eu acredito que assim vai ficar mais fácil de entender como eles funcionam em conjunto. Para os próximos exercícios a gente já está entender melhor como eles funcionam e poder aplicar nas ilustrações, nas pinturas, ok? Então eu separei eles por grupos, eu vou falar um pouquinho de cada grupo e aí eu vou demonstrar qual é o efeito de cada um desses brushes. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro, lógico, né? Pelo Light Base 01. A ideia desse pincel aqui, desse brush, é criar uma base de cor e textura na pintura, né? Pintura de personagem, cenário, objetos. Então é um pincel que tem esse aspecto de pintura mais lisa, com menos manchas, uma textura mais suave. Uso muito ele para a primeira base de cor dos meus desenhos. Aqui, né, é uma dupla aqui de pincéis. Aqui tem o Light Base 02. Ele tem uma semelhança com o primeiro, só que ele é mais manchado. Ele cria manchas mais irregulares aqui na pintura. Então, com esses dois brushes aqui, você consegue fazer uma variação de cor base, de primeiro plano na pintura, certo? Esse segundo aqui ele mancha mais, é mais irregular, né? Tem mais água nele. A intenção é imitar esse efeito. Agora o próximo conjunto aqui, próxima dupla de brushes é o Edge Load. E a ideia desse brush aqui, o efeito que ele tem é de deixar a borda da pincelada da mancha da pintura que você vai fazer mais marcada na borda da forma. Então é como se ele acumulasse mais pigmento nessa área aqui, certo? O segundo, ele igualmente tem um efeito parecido, só que com uma forma, com um shape diferente e com um efeito mais irregular. A textura dele também é um pouco mais definida, né? Um pouco mais marcada. Então, esses 4 pincéis aqui dá para criar bastante mancha, bastante estilo, variar bastante entre eles e está criando efeito mais próximo do que seria a aquarela tradicional. O próximo grupo de pincéis são os pincéis de transparência. Qual que é desses pincéis aqui? Eles têm o meio deles, né, a área central, quase sem cor, quase sem texturas. E eles marcam mais o contorno. São parecidos com os brushes anteriores, só que são mais transparentes. Então esse conjunto de 5 brushes aqui, ele tem uma função semelhante de deixar o meio mais transparente. Esse aqui é mais texturizado um pouco, mas ele tem shape diferente, tem a forma diferente e a aplicação, o efeito que ele tem sobre a pintura é diferente. Então eu criei 5 desses brushes aqui, são parecidos, só que também não são tão parecidos assim. Tem diferença entre eles. A função é a mesma, mas são pincéis diferenciados. Por que eu criei 5 desses brushes aqui com a mesma função? Porque na aquarela você não tem muita repetição. Por mais que ela tenha um estilo, tenha um padrão de mancha, de pincelada, de textura, cada mancha na aquarela, cada pintura é única. Então eu criei 5 desses brushes aqui para a gente conseguir estar variando entre eles e deixando a pintura muito mais analógica, com um aspecto muito mais realístico
e natural, certo? Então, a ideia aqui é utilizar esses pincéis para criar novas manchas, novas texturas sobre a primeira camada. Então, tem essa variação grande aqui, tem que ir testando e aplicando sobre a pintura, ok? Para a gente fugir também de usar só um pincel e ficar muito repetitivo e com cara de digital demais. Que a ideia é que a gente está simulando a pintura tradicional em aquarela. Agora, o próximo conjunto aqui são 2 brushes, Wet Spread, que é um pincel mais molhado, né? Ele cria umas manchas mais espalhadas na superfície do papel. Você pode estar criando essas pinceladas, como se fosse um pincel velho que vai criando essas cerdas, né? Esses pelinhos aqui para fora da pintura, da tinta. Junto a ele tem aqui um outro pincel que é parecido com ele, só que ele é menos difuso, menos molhado, né? O efeito dele é mais definido. Você também consegue uma variação aí de formas com ele, de manchas, né? Com a pressão da mão. Eu gosto de usar os dois em conjunto para criar esse efeito de manchas mais difusas, com mais água, certo? E manchas mais definidas, onde o papel não tinha tanta umidade, então a mancha ficou mais definida, mais seca, né? É um pincel que eu uso bastante para cenário, para estar criando vegetação, árvores. Então, o próximo grupo aqui é de wet paper. A ideia desses pincéis aqui é você simular pincel sobre uma superfície molhada, sobre o papel molhado. Na aquarela é comum, se você quer fazer um fundo mais desfocado, mais difuso, você usa papel molhado, você molha o papel antes e aplica cor em cima. Então a proposta aqui desses brushes é simular isso. Lógico que o aplicativo aqui ele tem uma limitação, né? Ele não vai processar a tinta como alguns programas que têm esse processamento, como o Rebel 5 agora que lançou, que ele tem esse poder de simular esse tipo de aguada tinta sobre a água, sobre a superfície molhada e tal. É um programa bem interessante nesse sentido de aquarela digital. Mas aqui no Procreate você tem que fazer mais, simular, imitar na mão, né? Então esse primeiro brush aqui, ele é um pouco mais forte, mais definido. O segundo, ele é mais suave, né? Pra você estar criando esses fundos, né? Como céu, como vegetações que você quer mais difusa na cena. Aqui eu tenho um pincel que é de detalhe, mas são detalhes que também vão ficar aguados, né? Difuso na pintura. Então com a pressão da mão aqui você consegue colocar mais, menos. É como se eu tivesse um pincel mais fino e estivesse aplicando cor sobre o papel ainda úmido, certo? E aqui, para terminar esse grupo, eu tenho esse último, que é esse brush aqui. Separado ele fica bem estranho, né? Você não tem pincel na aquarela que faz isso aqui, esse efeito de um monte de risquinhos, né, na horizontal. Mas ele é um pincel para acabamento. Nessas manchas aqui, se você quiser deixar ela com um aspecto mais realístico, de expandir mais a tinta, você pode estar utilizando em algumas áreas para justamente estar criando esse efeito, certo? É um pincel que tem que usar com moderação em alguns pontos para funcionar legal. Agora o próximo grupo de pincéis aqui são os Pigment Texture. Então são 3 brushes que eles vão ajudar a simular
pigmento da textura que ele fica acumulado no papel. Algumas tintas da aquarela, dependendo da cor, tem alguns minerais que eles acumulam mais que outras cores. Se você observar uma aquarela tradicional, você vai perceber que tem vários desses pigmentos acumulados na pintura. Então esses pincéis aqui eles servem para estar colocando um toque final, um retoque, né? Deixando a tua arte, a tua pintura muito mais realística. Dá um zoom aqui para você ver melhor a pigmentação. Então tem 3 brushes, o Small, o Medium e o Large Pigment Texture. E agora vamos lá para o próximo grupo, que é o Realistic White Paper, que seria o que? Manchas realista de aquarela, né, no papel. Eu criei essas manchas em papel tradicional, com tinta tradicional, com aquarela mesmo, analógica. Ele cria essas manchas que você pode aplicar sobre o desenho, sobre a pintura, em alguns pontos. Isso vai permitir que teu desenho tenha algum aspecto muito mais realista ainda, muito mais orgânico. Lógico que você não vai usar em todo o desenho, né? Mas em alguns pontos você pode aplicar isso e vai deixar aí a tua aquarela digital com um aspecto muito mais natural. Então são 3 desses brushes aqui para esse tipo de finalização. O próximo grupo aqui são 4 brushes, que são pincéis de pinceladas rápidas, né? Pincéis secos, quando tem menos água na mistura de aquarela, ele tem esse efeito de você conseguir uma pincelada que ela vai perdendo a intensidade da cor e deixando mais em destaque a textura do papel, né? Então, um pincel bem legal para estar criando texturas dentro da pintura. São 4. Esse aqui é mais forte, a cor e a textura é bem mais evidenciada, né? Então, são pincéis aí para esse tipo de pincelada que é bem característico de aquarela. Aqui tem o de detalhes, que é para detalhes pequenos, né? Para criar esse mesmo efeito. E aqui por último, um que ele é bem mais marcado na textura do pigmento no papel. Então você consegue aí os padrões de evidenciar mais a textura do papel com essas pinceladas mais secas e rápidas. E aqui o próximo grupo é um grupo de 3 brushes que simula respingo de tinta no papel, certo? São 3 pincéis com shapes, né, com formas diferentes, com padrão de respingo diferente também. E é legal usar os 3 em conjunto para estar criando um aspecto mais natural. Aqui agora eu tenho um grupo de 5 brushes que são pincéis de detalhes. Você está detalhando, criando linhas em cenários, em personagem, objetos, enfim, como você achar mais interessante. Tem essa variação, repetindo aqui, para você criar um padrão mais orgânico na pintura e menos carimbo de pincel, menos repetitivo. E agora vamos para o grupo das borrachas, que é uma ferramenta muito importante para você conseguir os efeitos nas manchas na pintura de aquarela digital. Eu vou pegar o primeiro pincel, Light B01, e vou criar uma área aqui, uma mancha. Vou criar 2. Eu quero demonstrar o efeito dos pincéis, das borrachas, né? Aqui na borracha, então, a primeira borracha se chama borracha, eraser, né? Para apagar. Aqui no digital você pode apagar totalmente, então essa borracha aqui é para você tirar o que você não quer mais na tua pintura, no teu desenho. Então ela serve para isso, para tirar totalmente a cor.
O próximo pincel aqui que simula borracha, a ideia dele é o quê? É simular o pincel quando você passa o pincel úmido sobre a tinta já seca e você vai retirando o pigmento daquela área. Deixa eu dar um zoom aqui. Você vai retirando o pigmento dessa área, mas ele mantém ainda a textura do papel e um pouquinho de pigmento. Na aquarela tradicional você não tem uma borracha ou uma ferramenta que tire totalmente o pigmento já aplicado e seco, né? Ou seja, a tinta já está seca ali. Se você quiser retirar, você retira uma quantidade de pigmento ali de tinta, mas você não retira tudo. Então ele mantém um pouco da tinta e da textura. Essa borracha ela tem esse propósito de imitar, simular isso. Lógico que aqui eu estou fazendo em linha vertical, horizontal, mas você pode usar de outras maneiras. O próximo é a mesma ideia de retirar pigmentação no papel, só que ele simula mais a água invadindo o pigmento, né? Então ele cria esses raminhos aqui que vai brincando com a parte mais clara e mais escura da pintura. Certo? Vamos aqui para o próximo. Esse aqui, o Erase 03, ele já é uma borracha mais para detalhes menores, né? Deixa eu aumentar um pouco ela aqui. Para você fazer detalhes menores, abrir pontos mais claros com linhas mais finas, né? Mas ele também expande mais, como se a água estivesse invadindo a tinta, espalhando um pouco nessa área que você passa. Ele serve para isso e também para criar pequenas gotas de água que caem na tua tinta, né? Na tua pintura. Na aquarela você tem um tempo certo para fazer esse efeito de jogar a água ali e ela vai abrir esses pontos. Aqui no digital você faz isso quando achar melhor, né? Não tem tempo de espera. É praticidade. Aqui, vamos entrar aqui já no próximo brushes de borracha, que eles são 3 brushes de respingos da água, sal, né? Pode estar alterando o tamanho. Que a proposta é assim mesmo, você jogar água na tinta e ela expandir e criar esse efeito, que é bem característico de pinturas com aquarela. Você pode estar variando o tamanho e variando entre eles para criar um padrão mais interessante, mais analógico, certo? Então esses aqui são os brushes de borracha para você estar finalizando aí, dando alguns efeitos na sua pintura. Agora vamos para a ferramenta de borrar, Smooth Tool. São 3 brushes aqui que vão fazer esse efeito de deixar mais fluido, mais molhado, mais difuso algumas partes da tua mancha, da tua pintura. São 3 brushes, não precisa mais do que isso para conseguir esse efeito e estar fazendo algumas correções também na pintura. Então esse primeiro aqui, ó, ele simula essa ideia de você deixar o shape da pincelada, da pintura, alguma área que você quer deixar mais difusa em relação a outra. Então é como se estivesse vindo com o pincel molhado, né, limpo e molhado, e está retirando aqui, suavizando essa forma. O segundo é bem parecido, só que ele expande um pouco mais, é até mais suave em relação ao primeiro, né? E o segredo de fazer essa ferramenta aqui funcionar bem é ir aos poucos com pressão da mão leve, não apertar demais. Você consegue aí uns efeitos bem interessantes de estar variando entre formas mais definidas e formas mais difusas. E o último aqui é um pouco diferente, que ele faz com que a forma crie esse efeito de
ramificação da tinta, né? Ela vai espalhar dessa forma mais arrepiada, assim, vai deixar a tinta mais peludinha, certo? Então, um pincel bem bacana e também para estar criando efeito, corrigindo, dando um aspecto mais interessante para a pintura. E esse brush aqui, como falei, se você usar ele muito pesado, né, com a mão muito pesada, ele vai perder o efeito, vai ficar muito digital. Então é legal você ter paciência e carinho e ir fazendo com cuidado e criando aí uns efeitos mais interessantes e imitando mais a aquarela tradicional. Certo? Então são esses os brushes, uma passada rápida aqui para você entender um pouco mais sobre cada um. E na prática eu quero voltar aplicando eles na pintura, explicar melhor como funciona. Eles estão separados por a proximidade aqui, por estilo, né? por aplicação. Eu separei do jeito que eu achei mais interessante de fazer, mais prático para mim, tá achando? Porque aqui eu tenho os brushes que vem até aqui, em detalhe, e depois eu posso estar selecionando aqui, ele já vem direto para esses três aqui no ferramenta de borrar, e na borracha eu também tenho aqui essa região aqui da borracha. Então estão todos numa pasta só. Para mim fica muito mais fácil estar fazendo assim, mas se você achar que não está confortável, assim, você pode estar editando do jeito que fica mais fácil. Se você ainda não conhece, você pode selecionar os brushes e estar editando a pasta aqui, colocando ele onde você achar melhor. Ok? Então, era isso, uma visão rapidinha aqui do que é os pincéis, o que cada um faz.